Tudo normal. Alô, Maricá, amo E o Eduardo vocês. Paes, tá feliz ou tá Alô, triste? Eduardo Paes. Ele Não não deu, respondeu. não É deu o pra empate do comemorar dessa coração. vez. Quem fez o gol? PH. Quem deu o passe? Pro PH? Agora eu não vou lembrar. É, porque não foi passe, né? Com todo respeito, né? O gol foi só do Paulo Henrique, que ele saiu costurando todo mundo. Entendeu? É, não entra na estatística. Pô, não, até entra, Entra. mas é uma estatística fajuta. Que é Se isso, não meu for, filho? o Calma. gol todo é do Paulo Henrique, que ele sai costurando lá da ponta direita e vai parar no meio da área batendo com a canhota. É, faz sentido, foi um mau golaço. Jogando em São Januário, o Vasco já começou assustando após cobrança de falta de Paê, mas o goleiro Dida defendeu. Após bela jogada de Puma Rodrigues, Vitor Luiz chegou livre, mas pegou mal na bola. Na primeira chegada do Maricá, Léo Jardim fez bela defesa. O time sensação do campeonato ainda assustou mais uma vez em chute de Valber de longe. Léo Jardim espalmou e no rebote, Souza fez um corte providencial. Paê teve grande chance de abrir o placar, mas mandou para fora. Após a defesa afastar mal, o francês ficou livre na entrada da área e quase marcou um golaço. Só que aí Paulo Henrique recebeu na ponta, avançou com velocidade, cortou os marcadores do Maricá e mandou no cantinho. Golaço! O Maricá ainda tentou o empate no fim, em um chutaço de Ramon, mas Léo Jardim estava lá para garantir a vitória. Final, Vasco 1, Maricá 0. E a escolha do Carille de dar uma rodada no time deu certo, hein, Pedrosa? Gostou da partida do Vasco? Olha, Fernanda. Lembrando que o Maricá é o líder do campeonato. Ainda é, né? O líder do... Não, Agora o líder é o Volta Redonda. Mas até ontem era o Maricá. Sim, o né? Maricá, inclusive, era o único time invicto junto com o Vasco da Gama. O Vasco foi lá e tirou a invencibilidade do Maricá e agora é o único invicto. O Vasco divide a liderança do Carioca. Volta Redonda com 12, o Vasco com 12, mas o Volta Redonda tem uma vitória a mais. Cara, eu no primeiro tempo achei que o time ficou bem morno, natural também pela falta de entrosamento. Quando você não tem Jair, Tietê e Paulinho, que são três jogadores que conseguem dar uma dinâmica muito maior para esse meio campo, o time fica um pouco mais engessado, mas natural também. E no segundo tempo o Vasco cresceu muito, justamente com as entradas do Tietê, do Paulo Henrique e do Lucas Piton. Então o time começou a gerar um pouco mais de jogo, o Paê teve um pouco mais de companhia também, até perdeu um gol ali no início, depois quase fez um golaço, mas de forma geral ele cresceu de rendimento no segundo tempo, coisa que ele não tinha feito na primeira etapa. E o Paulo Henrique, cara, eu tenho destacado que nessa partida eu gostaria de falar muito de como esse jogador vem crescendo no Vasco da Gama desde 2023. Para quem não se lembra, o Paulo Henrique foi o responsável, por exemplo, por fazer a jogada que deu o cruzamento para o Serginho, que salvou o Vasco da Série B em 2023. Em 2024, o Paulo Henrique mais uma vez faz uma temporada de alto nível e ele começa 2025 da mesma maneira. Então, cara, são 2 gols já nesses últimos jogos. É um atleta que tem força física, que tem recomposição, um lateral aí que, pra mim, na minha visão, de lateral direito no futebol brasileiro, ele está também na primeira régua, na primeira prateleira. Paulo Henrique é muito bom jogador e deveria ser mais valorizado, é subestimado na minha visão. Eu sempre lembro aqui, né, desse 2023. Sim, que ele também fez gol. Ai, meu Deus, eu detesto E esse de um gol jeito dele. parecido até. Ele fez o gol no Botafogo, foi 1-0 o jogo Puxando apenas. pra canhota. Num Puxando momento pra canhota. crucial do Botafogo na temporada, talvez se ele tivesse vencido aquele clássico, as coisas poderiam ter outro caminho naquele ano, né? E, enfim, o PH foi esse cara decisivo. Sim. Ele tem muita força, ele tem muita velocidade e isso é meio... Você olha ele pegando a bola e fala assim, esse cara não vai fazer subir nada. com velocidade, né? É. E ele sobe com muita força e velocidade, assim, eu acho que é mesmo um lateral. É claro que ele ainda tem coisas a amadurecer, eu acho até no terço final. Às vezes ele, na hora de escolher o que vai fazer com a bola no fim do trajeto, que ele faz belíssimo, às vezes as escolhas não são as melhores. Você já vê um Piton com isso já desenvolvido. Mas eu acho que é uma coisa que o PH vai talvez desenvolver nessa temporada, Vini. Porque o que a gente vê é um crescimento desse garoto a cada jogo que passa. Nunca é tarde para evoluir, né? E de fato ele vem evoluindo com a camisa do Vasco da Gama. E eu sempre destaquei aqui a regularidade dele. Eu gosto muito ele não é dele. craque, ele não vai te apresentar
um jogo maravilhoso, mas você sabe é que ele vai dar conta do lateral, recado. né? Mas eu acho que para um lateral, eu acho que ele é um O que eu tô querendo dizer é que não é um demérito ao jogador, só tô querendo dizer o seguinte, o jogador, ele entrega aquilo que é importante entregar. Você não vai ver ele fazendo uma presepada, muito pelo contrário, você vai ver fazendo jogadas importantes como essa do gol contra o Maricá. É um jogador forte também. Ele, assim, mal comparado, me lembra muito o Rodinei, a característica forte e fisicamente falando aguenta o tranco. Então, assim, é um jogador que, de fato, o Vasco fez muito bem em comprar esse jogador, custo-benefício muito bom, e ele tem sido aí um jogador importante pelo lado direito do Vasco da Gama. E a gente vai ver o que o técnico Fábio Carille falou depois dessa partida. E a gente mostra que está no caminho certo, um grupo muito interessado todos os dias ali. Acompanhei o trabalho hoje lá de manhã, de quem não veio para o jogo, um trabalho forte, de força no campo, para que a gente possa suportar a temporada toda. Ô Pedrosa, você falou bem, claro, a gente sempre destacando, mas esse início de temporada e o Carioca é bom pra gente também perceber as carências dos times, né? Sim. E qual hoje é a carência que você percebe no Vasco? São os extremos. O Vasco não tem ponta. Não tem ponta esquerda e nem tem ponta direita. E a gente pode trazer a informação de que o Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues, fez a última proposta por ele, considerada ótima proposta. Inclusive, já teve o sim do jogador. O jogador quer vir jogar no Vasco da Gama, mas depende da resposta do presidente do América do México, que deve acontecer até sexta-feira. E se não acontecer até sexta-feira, o Vasco desiste do negócio. O Vasco não vai ficar insistindo, fez o que tinha que fazer, foi até o seu limite e já tem outros jogadores mapeados para a posição e com propostas na mesa, inclusive. Então, assim, se o Brian Rodrigues, que é o grande alvo do Vasco, que é a grande prioridade, ele é bom, ele é muito bom jogador. Assim, para chegar no futebol brasileiro, é um jogador que chegaria também para estar entre os melhores pontas do futebol brasileiro. Sério, 24 anos, jogador da seleção uruguaia, é agudo, é habilidoso, dá assistência, faz gol. Ele seria uma baita de uma contratação para o Vasco da Gama. Então, até quando que o vascaíno pode ficar até amanhã. O Vasco espera essa resposta até amanhã, para ter pelo menos um panorama. Ó, não, sim ou melhora um pouquinho aqui. Não sei se o Vasco melhoraria, porque essa última proposta já foi muito boa. O ponto depende do presidente do América do México. Se ele disser sim, já está acertado com o jogador vem pro Vasco da Gama. Vocês não fazem igual a gente faz, de entrar na rede social? Vai lá na rede social do Eu acho que já foram. Já foram? É, porque mas e do presidente do América do México? Não é mais sobre ele. Pelo Brian, ele vem. Mas não é pra ele, é pro presidente do América do México. Aí corre risco do presidente ficar... Será? Encheram minha caixa aqui, não vou liberar esse jogador, não. Corre risco do presidente pensar, eles querem tanto assim, então eu vou pedir mais. É verdade, Vene, gente, não faz isso. E já tá pedindo mais, já tem um tempo, Vene. É isso. Vocês estão com toda a razão. Vamos beber água, são 2 litros por dia no mínimo, e a gente já volta. É isso aí, meu povo. Vascão venceu, hoje é o segundo colocado e vai enfrentar o líder Volta Redonda. Se vencer, o jogo é em casa, né? Se eu não me engano, o jogo vai ser em casa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se vai ser em casa mesmo o jogo do Vasco. Isso, jogo em casa, mais conhecido como amanhã. Rapaz, ou esse mês é 31? Vamos dar uma olhada aqui. É 31. Então a gente ainda tem hoje, o jogo é depois de amanhã. Achei estranho, né? Jogou ontem, aí jogar amanhã. Amanhã é loucura. O jogo vai ser no sábado, Vasco e Volta Redonda. Jogo com o mando de campo do Vasco, e depois do Volta Redonda, o Vasco já enfrenta o Fluminense. Então é muito importante o Vasco vencer o Volta Redonda, né? É importante vencer o Fluminense também? Lógico que é, né? Mas se você vence o Volta Redonda, você já tá ali com 15 pontos. E para classificar já faltaria bem, né, uma margem bem pequena aí em comparação aos rivais aí. O Maricá era o líder, hoje tem 11 pontos. Botafogo venceu, foi a 9. Flamengo tem 7. Deixa eu ver quem que enfrenta o Sampaio Corrêa. Flamengo vai a 10, com toda certeza, que não tem dúvida. Eu acho que quem vai ficar de fora esse ano vai ser o Fluminense, hein, Helena? O Fluminense é um dos mais nojentos aí ao lado do Flamengo, né? Então é um candidato forte a título aí. O Fluminense, quando chega no mata-mata, candidato a título, que provavelmente vai ficar de fora. Vamos ter aí, eu acho que Flamengo, Vasco e Volta Redonda. Flamengo, Vasco e Volta Redonda não vai perder esses pontos aqui, né? Maricá era um elefante em cima do muro.
O Fluminense já está de fora, na verdade, não é nem vai. O Fluminense já está de fora. O Flamengo não fica de fora. Não fica nem a pau. E aí pode ser que o Vasco seja o primeiro colocado, né? Porque o Vasco tem Volta Redonda e o Fluminense em casa. Dificilmente o Vasco vai perder para o Fluminense jogando em casa, né? Depois tem o Sampaio Corrêa fora. Jogo para vencer também. E aí vem Flamengo e Botafogo. Flamengo no Maracanã. É difícil vencer, mas o Vasco consegue fazer um jogo bem parelho, né? Esses clássicos aqui são jogos bem pau a pau mesmo. E aí vem o Botafogo. Mas se o Vasco vence o Volta Redonda, o Fluminense e o Sampaio Corrêa, ele vai, são 9 pontos, ele vai a 21. Nossa, pouco ainda, né? Nossa, esse ano aqui tá cabuloso, né? Vamos ver como é que foi ano passado. Ah, 21 pontos fez o Fluminense, 22 o Vasco, 24 Nova Iguaçu e 27 fez o Flamengo. Tá certo. Mas eu acho que o Vasco faz 21 ou mais de 21 também.